Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste dia 16 de dezembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, quem está acordado, vamos juntos fazer a respiração da vida. Mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, comece a fazer também a respiração da vida, ou seja, clamar o nome do nosso Senhor. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, invoque, dependa desse nome, porque se para tudo nós dependemos desse nome, com certeza que esse nome está acima de todo nome, quando ele voltar, nós podemos ser sim um vencedor. Louva-se a Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor e ardor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim e vocês ler Malaquias 5 ao 7, Apocalipse capítulo 7, Salmos 135 e Provérbios 30, 5 ao 6. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo com certeza. Se você estiver com o coração aberto, digo sem medo de errar. Deus fala assim ao seu coração. Amém? Louva-se a Deus. E depois que lemos a Bíblia, com certeza já tem nos iluminado na sua palavra, podemos continuar assim, quem tem o alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louva-se a Deus. Alimento diário, cuja série é Palavra, Vida e Edificação. Graças ao Senhor, ó Senhor Jesus. O título geral é Mensageiros de Cristo, escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que nós, como seu irmão, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louva-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, nós estamos na segunda semana, cujo título é A Vida é, não foi, continua sendo, é a luz dos homens. Louva-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, a leitura bíblica já lemos bastante, né? Que é Gênesis, logo no início, né? 1:3 ao 5, depois 11, aí depois 14 e 15. Aí vamos até Gálatas 3:23 ao 26. Lê com oração, também já lemos bastante, que é Romanos 7:24, que diz para mim e todos vocês que estão me ouvindo. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Desventurado, em outras versões, é desgraçado. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, amados irmãos, amadas irmãs, sabemos que o nosso corpo, ele tem morte, que ainda entra o pecado. Não é ainda um corpo ressurreto como o de Cristo. Só quando nós, Senhor, realmente nos transformar, até o nosso corpo vai ser transformado. Amém? Por isso nós precisamos estar na luz da sua palavra. E ele diz o seguinte, né? A luz do primeiro dia e os luzeiros do quarto dia. Lembrando sempre que nosso Deus, ele é poderoso. No capítulo 1 de Gênesis, lemos, disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele não precisa, ouçam bem, nosso Deus não precisa fazer atividade com as mãos para criar as coisas, pois quem cria é sua palavra. Então ali já no início de Gênesis, você já se lembra, o Senhor foi só falando e as coisas aparecendo. Amém? Ele é o nosso Deus dos impossíveis. Quando Deus abre a boca, o filho sai, a palavra sai. Quando a palavra sai, a obra de Deus é feita de acordo
com o que ele deseja. Ouçam bem, quando a palavra sai, a obra de Deus, não é de homens, a obra de Deus é feita de acordo com o que ele deseja. Senhor Jesus, então, irmãos, irmãs, vamos se abrir mais para o Senhor, para que ele possa falar mais por cada um de nós. E lembrando, né, final do aí ele diz, deseja, aliás, no primeiro dia, Deus criou a luz. Se havia criado a luz no primeiro dia, por que Deus criou mais coisas relacionadas à luz? Dê uma olhadinha lá em Gênesis 15, aliás, 14 ou 15. Explica bem direitinho. Afinal, no primeiro dia, ele já havia feito essa separação. Qual é a diferença entre a luz do primeiro dia e os luzeiros do quarto dia? Amados, a luz do primeiro dia era uma luz o quê? Difusa, simplesmente uma iluminação, mas não se vê a fonte da iluminação. Era uma luz genética não muito nítida, muito forte, né? Essa luz sustentava a vida no primeiro estágio, que são o quê? As relvas, ervas e árvores. Mas, para sustentar vidas superiores, precisava haver luz do sol, da lua e também das estrelas. Então, os luzeiros do quarto dia completaram a luz do primeiro dia. Graças ao Senhor. E lembrando sempre, né, amados irmãos, amadas irmãs de ouvintes, a luz do primeiro dia é como a luz do mundo, que iluminou aqueles, né, acusadores da mulher. Eles perceberam que não eram tão morais. Lembre-se bem disso. Quando achavam, por isso foram o que? Embora. Ele foi naquele momento, Jesus está sendo a luz do mundo. A luz do quarto dia é a luz da vida que faz a vida o que? Crescer, amadurecer e fazer o que? A vontade de Deus, trazendo a graça e a verdade àqueles que seguem Jesus. Então, essa é a luz do quarto dia. Ela traz tudo e ela faz quem cada vez eu e vocês desfrutarmos mais da palavra, nós estamos, graças ao Senhor, estamos crescendo nessa vida que é o próprio Deus. E só é assim que nós podemos fazer a vontade do Pai. E lembre-se bem disso, né? Aqui diz assim, a Bíblia não se limita a ser um ético e moral. Assim como a luz do primeiro dia da criação iluminou muitas coisas, a Bíblia, ouçam bem, como a luz do mundo também pode iluminar muitos aspectos da vida humana. Senhor Jesus, por isso nós precisamos estar, irmãos, irmãs, emergindo na palavra. Ela, com certeza, ela nos ilumina mais e mais. Quanto mais eu e vocês lerem a palavra, se aprofundando, com o coração aberto, com certeza Deus vai nos iluminando. Podem crer, amados irmãos. Mas para verdadeiramente produzir a vida da maneira que Deus deseja, para cumprir sua vontade, precisamos o quê? Dos luzeiros do quarto dia. Amados irmãos, amadas irmãs de ouvinte, esse luzeiro representa a compreensão mais profunda, que eu estou falando agora, né? Das escrituras, que vai além das regras éticas e morais. E nos guiam para um relacionamento mais íntimo, que é mais profundo, né? Com Deus e sua vontade. Então, aqui já disse tudo, que eu e vocês, que já creram, precisamos ter essa relação, esse relacionamento mais profundo com o nosso Senhor. Amém? Lembrando sempre, né, que antes da vinda de Cristo, Deus já havia chamado os descendentes de quem? De Abraão, para ser seu povo. Deus chamou o povo de Israel, lhe deu o quê? Os 10 mandamentos. E as leis que serviu o quê? De Ai, para guardá-lo até que chegasse o corpo real. Aí vocês leem em Colossenses, é dito que o quê? Essas coisas são sombras das que viriam. Assim a lei foi dada para guardar o povo de Israel na luz do primeiro dia. Mas lembre-se bem, quando chegou Cristo, veio que a luz do quarto dia. No período da luz do primeiro dia, o homem tinha o que? A lei, apenas para regra de conduta. Não faça isso, não faça aquilo. Ó Senhor Jesus. E pior ainda, amados, não entendendo o coração de Deus, o povo de Israel acabou que caindo numa religião morta. É o que nós vemos, estamos vendo muito hoje. Religiões mortas, sem vida. Religiões na letra. Só fala, mas na hora da prática não sai nada. Por isso, irmãos, irmãs, vamos abrir mais nosso coração para o nosso Senhor. Amados, na verdade, Deus queria que, a partir daquela lei, o povo ainda buscasse o que? O Deus vivo.
mas eles acabaram caindo em meras regras religiosas. Agora o irmão diz uma coisa interessante aqui. E quantos cristãos hoje vivem assim? Para não dizer, talvez você e eu, às vezes nós podemos ser ainda esses religiosos, né? Tudo bem certinho na letra. Dos irmãos, amados irmãos, isso não está certo. Aquilo não está certo. Eu tenho de fazer isso. Você tem de fazer aquilo. Não é assim. Temos a luz. Sabemos o que devemos fazer e não conseguimos. Não temos a capacidade de fazer. Não adianta só a luz me iluminar. Preciso ter força para fazer. Por isso preciso da luz da vida. Essa luz da vida vocês sabem que é o próprio Deus, é o próprio Senhor, a sua palavra, Senhor Jesus. Mas outro ponto bem interessante, tem enfatizado que meros ensinamentos exteriores não são suficientes, aliás, para transformar uma pessoa, é verdade. Por exemplo, ele fala um exemplo aqui de casais, né? Frequentemente ouvimos ensinamentos bíblicos básicos, como: marido, amai vossas mulheres, mulheres, ser submisso aos vossos maridos. Embora esses princípios sejam conhecidos, a aplicação prática em situação de cotidiano nem sempre é fácil, é verdade. Há uma circunstância em que parece impossível obedecer a eles. É nesses momentos que precisamos da luz da vida. Ouçam bem, não estou dizendo que não devemos realizar encontros de casais. Não vão entender mal, pelo contrário, eles são valiosos, é verdade. No entanto, não devemos ser apenas sessões de ensinamentos superficiais. Precisamos imergir profundamente na palavra e ajudar os casais a entender o significado profundo por trás das escrituras. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, devemos encorajá-los e penetrar na palavra profética e fazer a palavra de Deus circular entre marido e mulher, como sangue no corpo. O último é importantíssimo. Não é apenas questão de seguir regras de conduta, mas de permitir que a luz da vida opere em nossos corações e nos relacionamentos. Então, amados irmãos, amadas irmãs, já está dizendo tudo, né? Como eu e vocês precisamos dessa luz do quarto dia. Louvado a Deus. E para findar, eu tenho o meu pequenino pontinho que eu escrevi o seguinte: amados, todos nós precisamos da luz do quarto dia, porque é a luz da vida e ela nos faz crescer, amadurecer e faz a vontade de Deus, trazendo a graça e a verdade para o quê? Aqueles que seguem Jesus. Então, não temos mais dúvida. A luz do quarto dia, ela é quem traz a graça e a verdade para seguir ao nosso Senhor. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã, se ganharem algo ou se ganhou, passe uns para os outros. Alguém está precisando desta frase, esse versículo, esse pequenino compartilhar, para que possa se revigorar diante da palavra de Deus. Louvado a Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim. Agora com você, Fábio. Bom dia novamente, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Na imersão de hoje, na palavra sábado, graças ao Senhor, da mensagem 3, Exército e Tabernáculo, olha o que o Senhor diz para cada um de nós. Pondere um pouco. Lembre-se, o Senhor hoje precisa de hábeis executores para edificar o tabernáculo fielmente, conforme que Deus revelou a Moisés. Que está lá em Êxodo 31:3, que ele disse o quê? Diz: e o encheu do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e de conhecimento em todo artifício. Ou seja, aqui foi o chamamento do Senhor, falou que Moisés disse, mas o Senhor a Moisés, né? Eis que chamei pelo nome a Bezael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Então o Senhor, além de chamar, ele nos enche de Espírito. É que o irmão disse uma coisa interessante. No passado eu acreditava que o Senhor precisava de muitos professores teólogos, aliás, e preparavam os jovens para ministrar boas mensagens. Amados, mas Deus não precisa de bons oradores, Ele precisa de um tabernáculo pronto. Lembrando sempre, né, que todos são teólogos e não a execução, como sairá o tabernáculo. Hoje, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, mudamos nosso foco, preparar para todos os irmãos, inclusive jovens, para serem executores da palavra.
precisamos ser fiéis, mensageiros e executores. Lembrando sempre que a palavra de Deus fala, é sempre uma ordem, e Ele quer ver sua ordem executada. Vamos preparar outros irmãos. Todos os líderes da obra do Senhor, das igrejas, devem ter espírito de aperfeiçoar. Não é espírito de mandão, é de aperfeiçoar outros irmãos, especialmente a geração mais jovem, dando-lhes oportunidade de aprender a executar a obra do Senhor. Então, graças ao Senhor pela imersão hoje na palavra. Pondere um pouco nesse desfrute da imersão, que Deus vai falar muito mais aos vossos corações. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. Sim!